Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com a Drica Madeira. Ela é pesquisadora, mestre em Direitos Humanos e doutoranda em Ciência da Literatura. E hoje a gente vai falar sobre Setembro Amarelo. Oi, Drica, prazer recebê-la de volta. É sempre um prazer de verdade tê-la aqui conosco no Trabalhador em Foco. Oi, Carla, o prazer é meu. Muito obrigada a você e aos sindicatos, né, que se mantêm firmes e fortes nesse programa diante de toda a conturbação que a gente está vivendo nesse país. Os sindicatos de Petrópolis conseguem garantir que o trabalhador esteja bem informado, né? Isso é uma grande conquista mesmo dos trabalhadores. Essa sua fala acho que é muito importante. A gente completa 8 anos de programa Trabalhador em Foco agora em outubro, e para mim é um grande prazer estar à frente dos movimentos sindicais aqui nesse programa e um grande aprendizado o tempo todo. Eu falo com muita tranquilidade que eu me transformei socialmente falando e culturalmente falando por conta de cada bate-papo que eu tive aqui por meio de um novo olhar. Mas vamos lá, Drica. A gente está muito acostumado a ver a Drica falar sobre mulheres, violência doméstica, Lei Maria da Penha, mas hoje a gente vem falar sobre um assunto que talvez, de alguma forma, esteja um pouco atrelado. E aí talvez no meio do caminho a gente perceba isso. Você veio falar sobre Setembro Amarelo. Para quem não conhece, queria que você explicasse o que é essa campanha. Pois é, Carla, essa campanha do Setembro Amarelo, ela é uma campanha de combate e prevenção ao suicídio, o que nos parece, num primeiro momento, um pouco estranho, né? Tem uma campanha de combate e prevenção ao suicídio. Falar por quê? Porque o suicídio é um tabu, né? Como falar da morte de alguém vivo, né? Algum parente que está vivo, né? Se programar para essa morte, se organizar, saber onde está o seguro de vida, como é que faz, e acampa, todo esse universo, né, que fala de morte, é um universo que, para a gente, ser humano, é muito caro, muito duro, né, muito difícil. Então, o Setembro Amarelo, ele esfrega um pouco na cara da sociedade uma questão fundamental, que é a primeira, o cuidado com a saúde mental. E a segunda é que o suicídio é um fato, ele não é uma invenção. Então, vamos chamar atenção para o fato, como a gente fez com as mulheres na violência, a gente chama atenção para o fato para poder discutir o fato, porque durante muito tempo, várias instituições e médicos tinham o entendimento de que se você falasse de suicídio, você estava fazendo uma espécie de apologia, e você podia, de alguma forma, estar insuflando as pessoas a cometerem o suicídio. Passado um tempo, a gente entendeu, e a sociedade entendeu, que não é bem isso, na verdade. Falar de suicídio é dizer às pessoas que existe sim, é um problema sim, e ele precisa ser tratado socialmente, porque ele não é um problema de quem quer se matar, ele é um problema da sociedade brasileira e mundial, né? Porque o suicídio não é um problema do Brasil, né? Ele é um problema mundial. Então é isso, Setembro Amarelo, como várias outras campanhas, né? Outubro Rosa, enfim, a visibilidade lésbica e várias outras campanhas que a gente vê que ganham uma cor, que seria a cor de destaque, e essa cor de destaque tem uma historinha que não é nossa, né? Uma história norte-americana de um menino que era muito gentil e muito bacana, mas muito jovem, e estava pintando um carro amarelo, e aí por isso ficou amarelo, em homenagem a ele. E ele não deu indícios de que tiraria a própria vida, mas não fez. Isso lá em 94, nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, passa a ser uma questão para ser discutida socialmente só em 2015. Então, o Setembro Amarelo fala sobre o suicídio, ou seja, fala sobre a morte, a sua vontade de morrer, que acomete, sei lá, de 30 pessoas a cada 5 numa sala pensam em se suicidar por alguma razão. Então, os estudos mostram coisas muito interessantes e coisas que a gente finge que não sabe, porque acontece com a gente, mas a gente finge que não existe. Legal. Você teve nesse seu primeiro momento de fala, e é sempre muito bom te ouvir, você tem uma fala de professora, né? Tá mesmo ensinando, tá mesmo... O que eu acho maravilhoso, e eu acho para o telespectador ótimo, porque a gente consegue entender o que veio entender aqui nesse programa para falar
de Setembro Amarelo. E eu me lembrei de uma questão. Eu fiz jornalismo e eu completo agora, em dezembro, 20 anos trabalhando com comunicação. E aí, na faculdade, a gente aprende categoricamente a não fazer matéria de suicídio. E aí, eu tinha acabado de me formar, então, seja, isso tem aí, brincando, 15 anos. Eu fui dar uma palestra na FASE, convidada por um colega da área de enfermagem, Ricardo Patuleia, e ele me pediu para falar sobre morte. E aí eu fui, né, entender e relembrar algumas questões e pontuei. E uma das questões que eu pontuei é que a gente não deve noticiar a morte, só que é suicídio. E hoje em dia você já vê a imprensa noticiando suicídio com uma outra pegada. Não é a pegada do fulano morreu ou do fulano se matou, mas é sempre essa da saúde mental. Agora há pouco no Brasil a gente falou bastante, você deve ter visto a questão de um menino que sofreu cyberbullying e não deu conta daquela pressão, desse momento tão assombroso que ele viveu e cometeu suicídio. E muito se falou de um menino que chamava Lucas. Então, assim, a importância de quebrar essa barreira de que a gente não deve falar e esconder, vamos falar, para problematizar, sim, para entender melhor, porque, afinal de contas, essa coisa existe, né? E a gente precisa quebrar os tabus, né? Então, falar da sexualidade, falar da morte, falar da vida, falar da velhice, falar dos nossos corpos, é falar da gente, né? Então, a gente foge desses temas porque, de alguma forma, eles afetam a gente muito diretamente. Então, a gente acaba fugindo. Não, é melhor não falar disso, vai pegar mal e tal. Só que chega uma hora que a coisa fica muito alarmante. Aí você fala, o que faremos, então? Né? Se já não damos conta sozinhos, como faremos? E a violência contra a mulher ajuda a gente um pouco a pensar isso. Quando é que ela vira um problema público e sai da esfera privada? Por que é que as pessoas, dadas tantas, falaram não é mais possível que as mulheres apanhem, sofram violência e ninguém diga nada? Então, a que horas, que momento, quando foi que a gente combinou que o bullying seria um problema? Porque a gente foi jovem, em idade escolar, mais ou menos na mesma época. E, assim, eu me lembro costumeiramente que o bullying era uma coisa absolutamente aceitável. E me lembro muito bem de todos os apelidos que levavam em consideração meu peso. E não tinha nenhuma questão a se tratar sobre isso. Só que aí o mundo vai encaminhando. E a gente nesse mundo, você está aí, eu estou aqui, a gente estava lá naquele momento que as pessoas faziam bullying, isso nem existia. Agora a gente está num outro momento, que elas fazem bullying e isso existe. A gente não vai voltar lá atrás para dizer que eu sofri bullying, porque lá o que foi é ido. Agora, a gente está aqui nesse momento para dizer para as pessoas que não é bacana. Então, quando a gente chama a atenção para o suicídio, durante muito tempo foi negligenciado o assunto, é porque, de alguma maneira, eu acho que a sociedade não entendia ou não sabia uma forma de colaborar, ou de ajudar, ou de intervir na situação de quem está em situação de vulnerabilidade emocional que pode chegar a cometer suicídio. Então, acho que isso se junta com a política pública, de alguma forma essas coisas se falam, e daí a gente faz lei, dia, comemoração, e começa a falar sobre o assunto até que ele vire uma constante, a gente normalize, né, o assunto, mas não é normalizar o fato, é normalizar o assunto, para poder falar a discussão, para a gente poder dizer para as pessoas por que é que as pessoas se suicidam. É isso que a gente precisa discutir, né? É um problema nosso, não é um problema dela, pessoa. É um problema dela, singularmente, quando você faz da morte um espetáculo. A morte, suicídio, um espetáculo. Me lembro que o prédio da UERJ é um prédio muito... onde aconteceram muitos suicídios, né? E as pessoas tinham horror de falar disso porque fica parecendo que a UERJ é a universidade dos suicidas. Não, não é, mas de fato as pessoas procuram pontes e prédios para se matarem. Por quê? Por quê? Né? E aí são muitos fatores que a gente tem para discutir. São esses fatores que a gente precisa dar conta, porque o sintoma a gente não vai resolver. Né? Ninguém vai deter alguém
que quer se matar. Não é possível não existe um movimento que você faça sozinho contra alguém que quer atentar contra a própria vida. Não é possível. Como não é possível você ajudar alguém a se tratar que não quer ser tratado por qualquer razão. Sei lá, a pessoa é hipertensa, você está dizendo não pode comer sal, não pode comer sal, vamos no médico, eu vou junto, a pessoa não quer, o que você vai fazer? Você vai sumir com o sal do mundo para a pessoa não comer sal? Você vai andar atrás dela o tempo inteiro para ela beber água? O que você vai fazer? Não vai fazer nada, porque o outro precisa requisitar. Então, eu acho que a gente está nesse momento onde as pessoas requisitaram de forma quantitativa. Né? Elas requisitaram de forma quantitativa. Quando a gente olhou, de repente, falou, isso é um problema. E aí tem essa conjunção de fatores que faz o problema virar uma demanda para discussão. E para discussão pública, né? Como um problema social. Dentro dessa questão da importância da discussão, eu vi que você participou da construção de uma cartilha gratuita, que pode ser enviada pelo WhatsApp, que pode ser baixada, que pode ser um monte de coisa, porque a gente envia 1 milhão de coisas para todo mundo, e uma cartilha que fala sobre essa questão, e você, como pesquisadora, teve ali um critério para que aquele conteúdo ficasse com uma cara apresentável e tivesse que fosse interessante. Porque essa é a questão. Para falar de um assunto doloroso, se você vai produzir um conteúdo, ele tem que ser interessante aos olhos também. Mas além da plástica, além do conteúdo propriamente dito, tem muitas questões de ordem prática nesse material. E aí eu queria que você falasse para a gente um pouquinho assim, afinal de contas, quem é que se mata? Que essa é uma das coisas que está lá na cartilha. Todo mundo, na verdade, tem esse potencial, né, bem escondido, de um impulso, né? A gente pensa algumas vezes na vida, os seres humanos pensam em acabar com a própria vida, por diversas questões. Agora, tem pessoas que dão indícios de que estão em situação de vulnerabilidade emocional. E a gente costuma negligenciar, porque se a pessoa diz que está com dor de cabeça todo dia, você não liga porque é dor de cabeça. Se a pessoa diz que está com febre de 40 graus 3 dias, você leva ela para o hospital porque ela está com alguma coisa que a gente não sabe lidar. Mas a dor de cabeça é um probleminha, um problema de vista, talvez um problema de ficar no computador, você não valoriza muito. Só que, às vezes, a dor de cabeça, ela é concreta, é uma dor de cabeça reflexo de uma dor dentro da cabeça, que é uma cabeça que não para de pensar. Então, em muitos casos, a gente pode observar, e aí é só de observação mesmo, que o que alarma o país é que o número de suicídios vem crescendo de 15 a 25 anos. E aí, por quê? Por que isso acontece? Todo mundo tem potencial para se matar. Homens se matam mais do que mulheres. Mulheres tentam mais vezes que homens e não são bem-sucedidos. Os homens se matam mais do que as mulheres. Eles conseguem consumar o ato do suicídio. O que é bastante interessante já para pensar, né? Por que a mulher tenta e não consegue? Porque talvez tenha alguma força que faça com que ela fique aqui, né? Alguma raiz que faça com que ela fique aqui. Possivelmente essas mulheres são mães, são filhas de mães que precisam delas. Então, entra a cota toda do cuidado para que ela não dê conta de dar cabo da sua própria vida. Acontece, mas, via de regra, as pesquisas mostram isso. Os homens não. E os homens, eles se suicidam muito por conta dessa saúde mental que fica como uma mola comprimida, né? E isso não pode ser dito, porque você não pode demonstrar nenhum tipo de vulnerabilidade. Então, se você não é um ser, todos somos precários e vulneráveis, seres humanos. Se você é o super-homem, se você não é precário, não é vulnerável, como é que você vai chorar? Como é que você vai dizer que foi mandado embora e não queria, porque você gostava muito do seu trabalho? Como é que você vai dizer que você está dependente químico, mas você não precisa de ajuda porque você é muito macho, você vai resolver sozinho? Como é que você tem um diálogo que não seja com o par, porque o par, na verdade, ele alimenta o descontrole, né? Porque quando um homem fala com outro homem da situação de precariedade, muito dificilmente ele vai ouvir um acalento, porque quem acalenta são mulheres. Então, ele vai ouvir um duvido, faz nada,
Ah, tu não é macho para isso. Ele vai ouvir um estímulo, ele não vai ouvir um peraí. Agora, de uma mulher, mais possivelmente, ele vai ouvir um peraí, senta aqui, vamos conversar. Só que quando é que eles querem fazer isso? Quando é, Carla, que os homens querem conversar? Quando é que eles querem falar do que eles sentem emocionalmente? Quando é? É nunca. Por quê? Porque existe uma cultura de que você não tem essa parte não te pertence. Então, é uma das explicações porque eles se matam mais do que as mulheres. É claro, você imagina, você tinha um padrão de vida muito alto, ganhava muito bem, foi mandado embora, e aí você é mandado embora e chega na sua casa. Você não vai ter dinheiro para pagar o aluguel no final do mês, você está com dívida no banco até. A sua mulher, você acha que ela só está com você porque você é o provedor daquela família. Os seus filhos vão se envergonhar porque vão ter que sair daquela escola. Resta você o quê? Resta você tirar a própria vida porque não tem mais saída. Você é um cara de 50 anos, não vai arranjar mais emprego, então você vai embora. E às vezes, para não ir só, vai com os outros. Mas é como a gente está falando especificamente do suicídio, o sujeito vai só. E a gente vê isso muitas vezes, é muito comum, nas classes mais altas e nas classes mais baixas. Às vezes, paulatinamente, né? Eu vou me matar todo dia um pouquinho. Às vezes, e com consciência de que eu estou fazendo por isso, por exemplo, eu sou diabético, vou comer assim, assim até morrer. Isso é uma forma de se suicidar, e às vezes intempestivamente, né? Que é agora, então vou me jogar na frente do caminhão agora, eu vou pular do prédio agora, eu vou cortar os pulsos agora, eu vou dar um tiro, o que é muito difícil, né? Tem situações do suicídio que são muito difíceis de serem feitas pela própria pessoa, porque a gente tem um instinto de preservação, né, de sobrevivência que grita, que ele fala muito alto. Por isso que o suicídio é uma coisa que chama muita atenção. Como é que esse sujeito conseguiu dar cabo da própria vida? Qual é a barreira que ele transpôs para dar cabo da própria vida? A coisa estava muito ruim. Só que estava muito ruim, ninguém viu. É igualzinho, a mulher está apanhando ali no vizinho, ninguém está ouvindo. A gente vai deixar ela morrer para tomar providência? Então, assim, o teu amigo está com problema, tu tá vendo que ele está com problema, tu não vai fazer nada. Não vai perguntar, tu não vai conversar, não vai interceder, não vai falar para ele, olha, tem que procurar um médico, vamos por aqui, vamos por ali, não tá bacana, né? Então, ideações suicidas de adolescentes, a gente às vezes não leva em conta, porque são adolescentes. Ah, vai dizer que todo mundo que diz não se mata. Quem quer se matar, se mata. É a coisa mais comum, né, de ouvir acerca do suicídio, especialmente dos adolescentes, o que não é verdade. Porque eles não é verdade. O aumento de suicídios na adolescência aumentou de forma avassaladora nos últimos 10 anos. Essa é uma pesquisa que a gente já viu, e a gente falou isso no ano passado, aqui no Trabalhador em Foco. Foi desesperador, porque... E aí eu me tornei mãe de adolescente, quando li a pesquisa, fiquei em pânico mesmo, e trouxe para cá para conversar, para discutir, para poder levantar para outras mães, assim como eu, ficarem de olho sim, porque eles se matam sim. Isso é uma verdade que a gente tem que estar aqui. E aí, olhando e pegando essa sua fala de que todo mundo fala isso e tal, não sei o quê, a cartilha que você fez parte diz duas coisas que eu acho que a gente... Quer dizer, algumas coisas que eu acho que a gente podia salientar, né? Em todo mundo acontece um suicídio a cada 40 segundos, dado da Organização Mundial de Saúde, ou seja, da OMS. Essa que a gente está toda hora ouvindo falar da questão da vacina, e a gente respeita pra caramba a OMS na questão da use máscara, mantenha distanciamento social, use álcool em gel e tome a vacina. E aí a OMS também diz isso, uma pessoa, um indivíduo, um ser vivo, a cada 40 segundos consegue cometer isso. Agora, Drica, lá naquelas contas que a gente fez por conta da violência doméstica, nós gravamos um programa aqui, falamos assim, a violência doméstica é uma pandemia. E aí, você me explicou que a violência doméstica era uma pandemia e tal, não sei o quê, e agora eu te pergunto, assim, o suicídio comparado pode ser também uma pandemia nesse sentido? Se a gente pegar o mundo inteiro, Carla, porque esse dado da OMS é para o mundo inteiro. Por exemplo, o Brasil não está entre os 10 países que mais estão nessa faixa, né? Uhum. O suicídio aqui não chegou a índices alarmantes. Então, você imagina assim, se você pega o mundo inteiro e no mundo inteiro esse dado é oficial, eu te diria, assim,
É uma pandemia. Agora, quando você recorta esse dado por continentes e depois por países, daí já fica mais complicado, porque você vai ver que os países onde as pessoas mais se suicidam são países... É estranho falar isso, mas não, é estranho não, devia até ser óbvio, onde a sobrevivência é muito difícil. Então, assim, você está falando de países como o Cazaquistão, Mas né? com menos direito a viver, com... a gente fala em risco social, a gente fala abaixo da linha da pobreza, ou seja, aquele indivíduo que já sofreu desesperadamente porque não tem condições de habitação, de alimentação, de saúde, de educação, ele não dá conta mesmo. Isso. E aí esse dado é estranho, porque assim, ele se mata por vontade, ele se mata por indução, né? Você fica sem saber, né? A pessoa, porque uma coisa é você falar de um ser humano livre que tem vontade de morrer e vai se matar. Outra coisa é você falar de um ser humano absolutamente, que somos nós, interdependentes, que pensamos às vezes que não queríamos viver por determinados motivos. A minha irmã morreu e eu pensei também não quero viver. Foi um motivo para ter uma ideação suicida. Ela passou e eu tô aqui. Passaram-se já 3 anos. Mas as pessoas pensam nisso, mas pensar nisso não é executar o ato. Executar o ato tem que ter uma força de mobilização interna muito grande, e ela dá sinais. Então, assim, nesses países, por exemplo, as Coreias também têm um índice muito alto, você vê que os regimes são muito duros, né? Então as pessoas não têm como sair daquele lugar, um lugar meio de prisão. Então também você fica a pergunta: é porque o indivíduo é livre para escolher não viver, ou é porque ele já não suporta mais aquela vida? Eu penso que o suicídio é quando o sujeito não suporta mais viver aquela vida. Sempre eu penso que é isso. Quando eu olho os países mais pobres, eu acho que é mesmo insuportável viver aquela vida, mas eu não acho que passa pelo racional, eu acho que é uma coisa que é mais profundo do que o que a gente pode entender, ou que a gente pode explicar. Mas é mais sutil, né? Uma matéria mais fina. Eu não quero viver, mas não é uma falta de querer minha, é uma falta de tudo. Então, onde falta tudo, eu não preciso estar. Agora, o Japão, por exemplo, né, que tem altos índices também de suicídio, aí as pessoas se matam. E você fala, mas, poxa, todo mundo super organizado, né? Tudo certo lá no Japão, tudo ok, tudo... Mas você está falando de um país que tem um legado de destruição total. Imagina quantas daquelas famílias têm uma memória de uma bomba. Quantas daquelas famílias têm histórias para contar sobre isso? E quanto isso marca no legado cultural do ser humano o estar vivo e a tormenta de estar vivo enquanto outros morreram e você sobreviveu. Isso é uma questão que eu acho que é para a gente pensar. A outra questão que eu acho que a gente tem que pensar também junto é o seguinte: a ideação suicida ela sempre tem que ser olhada com carinho, especialmente nos adolescentes. Tá fazendo cena, todo 15 anos faz isso, 16 anos faz isso. Não, não tá fazendo cena. Nesse momento especificamente, é preciso ter muito cuidado. A gente está vendo um momento de pandemia, onde as pessoas ficaram trancadas dentro de casa. Algumas não conseguem ainda sair. Mesmo já tendo 2 doses de vacina, elas não querem sair, porque elas têm medo de adoecerem. Essas pessoas estão em situação de vulnerabilidade emocional. A gente não tem psicólogo para tratar todo mundo. Então, assim, a gente está fazendo uma retomada, não se decreta o fim de uma pandemia, né? Ele vai se decretando sozinho, de acordo com a mobilização que a gente vai fazendo. Então, essas adolescentes estão voltando à escola, ao ensino presencial, e estão agora conversando com outros e pensando outras coisas, com outras subjetividades de quem ficou quase 2 anos trancafiado dentro de casa, olhando por telas de computador e de celular a vida passar. Então, essas ideações suicidas, elas são muito importantes de serem analisadas pelas escolas, pelas professoras. É bom ter bastante atenção, porque nem todo mundo vai ter condição de pagar um psicólogo, mas a escola tem uma capacidade de negociar com essa mãe, com esse pai, as condições para que esse aluno, essa aluna possa viver melhor e se desenvolver de forma melhor e não ir por esse caminho.
Isso é uma questão. Então, assim, se seu filho fala isso, não é uma bobagem, é um problema. Então, vamos tentar resolver o problema. E esse é o sintoma, deve ter alguma coisa por trás disso, né? Então, o que está por trás? E aí, muitas vezes, a gente vai entrar num outro recorte, que é o recorte da sexualidade, né? Sexualidade e uso de drogas. Então, tem uma vergonha e uma culpa de que eu não cumpro uma expectativa que colocaram em mim. Pai e mãe colocaram uma expectativa X. Eu não cumpro, então não quero dar essa decepção, então eu prefiro não estar vivo, né? Isso é uma questão, isso é uma questão importante da gente pensar, porque então o sujeito não quer se matar porque ele quer se matar porque ele não vai corresponder a determinada expectativa de quem? Do pai e da mãe. Então isso é resolvível. Por isso que a gente fala, os suicídios são evitáveis. Se a gente pudesse ter essa conversa todo dia dentro de uma escola, os suicídios seriam evitáveis. E é por isso que a cartilha ela é muito importante, porque ela foi feita por jovens de Três Rios, né? No SESC de Três Rios, uma juventude que o SESC ampara de alguma forma, uma juventude em situação de vulnerabilidade, uma juventude em situação de vulnerabilidade emocional muito grande e que conseguiu atentar para... A questão era a seguinte, como a gente vai dizer para os nossos amigos as formas que isso tem, como isso se apresenta e como sair dessa encruzilhada, porque o David é um que saiu, né? E saiu como? Tentou se matar e não conseguiu. E aí eu vou te trazer um outro problema. A gente tem o Setembro Amarelo para dizer não se suicidem, mas a gente precisa ter um Setembro Amarelo também para dizer à sociedade não condenem aqueles que não conseguem se suicidar. Porque depois, né, o retorno é um retorno para um lugar nenhum. Eu não tenho mais amigo, a minha família me odeia, minha mãe ficou mal, ficou de cama, está fazendo tratamento. Ou seja, o seu mal feito, que na verdade é um bem feito porque é a garantia da sua própria vida, ele traz consequências muito graves para a tua família e para os teus amigos. Então, assim, os teus amigos não podem mais ser teus amigos porque as mães e os pais não deixam. Porque aquele menino tem problema porque ele tentou se matar. Aí, na escola, você é mal visto porque você é meio esquisito, porque você tentou se matar. Dentro da casa, você causou sérios problemas. Sua mãe teve problema de pressão, seu pai teve um piripaque, sua tia, sua avó que mora com você. E assim, qual é o lugar dessa pessoa que tentou o suicídio e não foi bem sucedido? A sociedade não acolhe com carinho, a sociedade não acolhe com vem cá, me dá a mão, senta no meu colo, chora no meu ombro, vamos junto. O que aconteceu para não acontecer de novo? A gente não tem essa... A gente não desenvolveu esse nível de empatia, o que a gente faz é julgar. Então, quando a gente diz para o adolescente, não vai fazer mesmo, porque quem diz não faz, a gente está julgando, a gente não desenvolveu uma capacidade fenomenal que os seres humanos têm, que é essa da empatia, de pensar, talvez eu não faça, mas se ela está dizendo que faz, eu podia perguntar por quê? Eu posso perguntar por quê? Eu posso tentar evitar? Eu posso de algum... Pode, pode. A conversa é sempre o melhor caminho para tentar evitar qualquer tipo de atentado contra a própria vida, a conversa e uma conversa que leve a um profissional capacitado ou a núcleos capacitados para o fato. Por exemplo, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que tem um site que é muito legal, que tem um chat, que tem um número que você pode ligar e conversar. Tudo bem, as coisas não funcionam 100%, nem todo lugar vai dar conta, nem toda prefeitura vai ter psicólogo para atender gratuitamente a todo mundo. A gente sabe que o Estado brasileiro enfrenta muitos problemas porque somos muitos diante de uma máquina que não dá conta do tanto de gente que a gente é nesse país. Mas é preciso que a gente crie redes de proteção. Então, assim, para proteger a nós mesmos e aos nossos, que são todos, na verdade, porque quando eu falo dos meus e você fala dos seus, no final, quando a gente se junta, a gente vai estar falando de todo mundo. Então, você imaginar que, olha, vamos fazer uma rede de apoio psicológico para adolescentes em situação de... aqui em Petrópolis, aí você está pensando, porque aqui tem uma situação que eu vejo ali na Praça do Skate, não sei aonde, que me leva a crer que essas pessoas estão um pouco desamparadas. Né? E pode ser por falta de pai e mãe, pode não ser, pode ser excesso de pai e mãe, né? Nem sempre é falta, às vezes é o excesso, né? Nem sempre é falta de amor que faz o amor acabar, às vezes é o excesso de amor, né? Que é a Felícia, que abraça, aperta, até matar o bicho. Então, assim,
as pessoas precisam de ajuda, e a gente que tem mais consciência precisa desenvolver uma capacidade empática de saber como faremos. Como faremos? A primeira coisa é informar. Isso que a gente está fazendo, a cartilha está fazendo, o vídeo que eles fizeram é fantástico, assim, são adolescentes maravilhosos, que passaram por situações muito difíceis, então a gente tem experiências concretas de uma situação concreta, vivida, não é uma coisa que, te contaram, eles viveram isso é muito importante, porque eles têm diversas idades, e as carinhas deles estão lá na cartilha, e a cartilha é para baixar mesmo, e é para divulgar, e é para mandar para os amigos, é de graça, então é para procurar nas redes sociais do Sesc Três Rios, ela não é um documento fechado, é um documento aberto, é para usar, fazer o que quiser. Então, lá vai ter livro, vai ter filme, para você pensar sobre o assunto, para você entender se é isso mesmo. Lá vão ter algumas questões para pai e mãe pensarem, né? De, olha, isso não está legal, então eu vou ver como é que eu vou resolver. Então, assim, a gente tentou fazer um compilado de boas ideias que não levasse as pessoas para um lugar de baixo astral, que não fosse um negócio de, você vai ler a cartilha e no final das contas eu vou lá só cortar os pontos. Não, não é isso. Você vai ler a cartilha e no final você vai dizer, então, eles conseguiram, eu vou conseguir também. Eu vou sair daqui, eu vou sair desse buraco, né? E, via de regra, as pessoas estão em depressão quando se matam. Mas é via de regra, não é sempre. Tem gente que está muito bem, como o rapaz do carro amarelo, em 94, estava muito bem e não dava indícios nenhum a ninguém de que queria se matar e se matou. Ou seja, é um problema social que paira entre nós. Quando a gente sabe, melhor, porque a gente cuida, mas é bom a gente cuidar das pessoas o tempo inteiro, né? Estar sempre alerta diante do outro, porque o outro é sempre você também, porque pode ser o seu filho, a sua filha, a sua mãe, o seu pai. E eu acho que é isso, né? Eu acho que falando a gente se entende bem, né? Pelo menos a gente tenta. Isso aí. Drica, muitíssimo agradecida. Nosso tempo já estourou, para variar, mas foi uma delícia conversar com você. Obrigada de verdade. Imagina, obrigada parabéns mais uma vez, parabéns por abordar o tema, pela coragem de abordar esse tema, que é um tema polêmico, eu sei que causa certos estranhamentos. Parabéns a você e ao seu programa e a todos os sindicatos que, na verdade, colaboram para que essas informações cheguem até as pessoas. Isso aí. Para terminar, eu vou ler uma coisa muito importante que está lá na cartilha, que são fatos e que você precisa ficar de olho, porque é verdade. A maioria das pessoas que se matam deram avisos de sua intenção. A maioria dos que pensam em se matar tem sentimentos ambivalentes. Suicidas frequentemente dão ampla indicação de sua intenção. Muitos suicídios ocorrem no período de melhora, quando a pessoa tem energia e a vontade de transformar pensamentos desesperados em ações autodestrutivas. A partir da prevenção e cuidado, os suicídios podem ser evitados. E, por fim, pensamentos suicidas podem retornar, mas eles não são permanentes. E, em algumas pessoas, eles podem nunca mais retornar. Obrigada, Drica. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana com o novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.